Mas quem vai falar disso tudo para nós vai ser a doutora Cristine Allen. A doutora Cristine é uma mastologista aqui em Campinas, uma pessoa que está envolvida diretamente com a prevenção e tratamento do câncer de mama. Ela tem uma quantidade de pacientes que que referencia para nós aqui no Centro de Oncologia e que tem beneficiado muito os nossos pacientes. Nós temos um respeito muito grande pela doutora Cristine, e por isso nós a convidamos para falar para nós sobre câncer de mama em mulheres jovens. Doutora Cristine. Obrigada. Bom dia a todos, todas. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite. É um prazer estar aqui. Eu não conhecia o Dr. Fernando pessoalmente, a gente só se fala por cartinhas, mas eu sei que eu quero deixar a minha admiração aqui pelo senhor e pelo trabalho do COC. Quando eu encaminho as pacientes aqui, elas são super bem tratadas, o tratamento em si, a acolhida que elas têm, então eu queria agradecer. Vamos lá, então. Foi-me dada a missão de falar sobre o câncer de mama em pacientes jovens, né? Deixa eu passar. Então, o que a gente tem aqui? A estimativa no Brasil para esse ano, de todos os casos de câncer de mama, é de 66 mil casos novos, né, de câncer de mama para o ano de 2020. Esse dado é um dado do INCA, tá? Sendo que as taxas de mortalidade para o câncer de mama em geral chega a 15%, 17 mil óbitos. Esse dado é um dado de 2018 que foi publicado agora em 2020. Isso de maneira geral, tá? Mulheres jovens e mulheres mais velhas. Então, o que é o câncer de mama em mulheres jovens? O que a gente considera como câncer de mama? Então, é o câncer que ocorre nas pacientes antes dos 40 anos de idade. Ele é um câncer considerado raro. A estatística de 2017, num levantamento americano, é de 4% dos casos, mas, apesar dele ser raro, a taxa de mortalidade é alta. Então, ele é a principal causa de morte por câncer em mulheres com menos de 40 anos. Vale ressaltar que no Brasil, no ano passado, em 2019, foi publicado um estudo específico, né, um estudo com pacientes brasileiras, com mulheres brasileiras, chamado Amazona, e incluiu quase 2.300 mulheres de 28 centros do Brasil. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a taxa de mulheres com menos de 40 anos chegou a 12% no Brasil. Então, é uma taxa alta, né, assim, quando comparada com dados de outros países. Quais são as características dos tumores dessas pacientes, né? Então, como o doutor Fernando falou, são cânceres que são mais agressivos. Então, são maior número de tumores grau 3. A gente tem mais taxas de tumores triplo negativos e HER2, que são conhecidamente tumores mais agressivos, maiores taxas de invasão vascular e linfática, e a gente tem também um maior risco de que essas pacientes sejam portadoras de síndromes genéticas. Como que é feito o rastreamento nessa paciente, né? Como a gente sabe, no Brasil, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é para que a gente comece a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, né? A recomendação do Ministério da Saúde é a partir dos 50, bianual. Então, essas pacientes com menos de 40 anos, elas ficam fora do rastreamento indicado tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia quanto pelo Ministério da Saúde, o que é um problema, né? Então, a gente não tem um rastreamento para essas pacientes adequado. Nessa idade das pacientes, a mamografia tem um valor limitado, porque são pacientes com mamas densas, com bastante glândula, e que a imagem da mamografia pode não mostrar todas as alterações que tem.
E acaba que o ultrassom, às vezes, permanece como a primeira abordagem dessas pacientes. Mas ele não é ainda indicado como rastreamento para essas pacientes. A gente não tem estudo que corrobore o uso do ultrassom para rastrear pacientes com menos de 40 anos. E a ressonância pode trazer informações adicionais, né? Principalmente naquelas pacientes que são portadoras de alterações genéticas. Nas pacientes com menos de 40 anos, sempre é indicado que se faça o aconselhamento genético. Então, eu costumo encaminhar as pacientes para avaliação genética, porque elas têm maior risco, né, de ter alteração genética, tanto em mutações de BRCA1 e 2, quanto alterações mais raras em outros genes. E o tratamento? A gente sabe, né, que a idade por si é um fator independente para recorrer à doença. Então, as mulheres mais jovens têm mais chances de ter o retorno da doença. Isso é um fator independente. Apesar disso, a gente não tem indicação de mastectomia para essas pacientes, porque a gente sabe que isso não aumenta a sobrevida global. Então, a recorrência da doença não quer dizer que a paciente vá morrer, né, de câncer de mama. Não tem indicação também para a realização de mastectomia profilática contralateral. O manejo da axila é igual das pacientes com maior idade, então a gente vai fazer a pesquisa do linfonodo sentinela e tudo da mesma forma, e são as mesmas indicações de radioterapia também. A terapia sistêmica, da mesma forma de pacientes mais velhas, ela vai se basear na biologia do tumor e nas características de extensão da doença, né? São pacientes que têm maiores taxas de quimioterapia neoadjuvante, que é aquela quimioterapia que a gente faz antes da cirurgia, pelo motivo de que a gente tem encontrado nessas pacientes tumores maiores, de doença nível 2, nível 3, porque essas pacientes não são adequadamente rastreadas, né? A gente não tem um rastreio adequado para elas. E, atualmente, a gente tem também, para avaliar a terapia sistêmica, as assinaturas genéticas, né, que vão ajudar a gente a ter informação prognósticas e da quimioterapia nessas pacientes. Nós temos 2 estudos, um é o TAILORx e o outro é o MINDACT, só que, como a maioria dos estudos que a gente tem inclui poucas pacientes com menos de 40 anos, né? Então, essas pacientes não fazem parte dos grandes estudos populacionais para estudo, né, do câncer de mama e do papel da quimioterapia. De qualquer forma, omitir a terapia adjuvante e a quimioterapia nas pacientes jovens só pode ser considerado em casos específicos e que levem em conta as características do tumor, o estadio da doença e as assinaturas genéticas, né? A idade não é um fator isolado para a prescrição da terapia adjuvante. A terapia endócrina, né, que é o tamoxifeno e as medicações ou o inibidor de aromatase, elas já são bem estabelecidas, então as pacientes com menos de 40 anos também têm benefício do uso da terapia endócrina. Só que a gente vê que as mulheres jovens têm um resultado pior quando comparados com as pacientes na pós-menopausa. O que se levanta em alguns estudos é que talvez elas tenham menor aderência ao tratamento, porque elas sentem mais os efeitos colaterais da hormonioterapia, né? Nessas pacientes, na maioria das vezes, está indicado também a supressão ovariana, né? Que na verdade, ela tem dois objetivos. Primeiro é a preservação da função ovariana nessas pacientes que recebem a quimioterapia, para elas terem menor risco de uma menopausa precoce, maior chance de fertilidade, né? Uma paciente de 30, 35 anos que tem um câncer de mama e que queira ser mãe, então é uma preocupação que a gente tem quando inicia o tratamento dessas pacientes. E a gente sabe que a supressão ovariana traz melhores resultados na terapia endócrina, né? A gente tem esses 2 estudos, o SOFT e o TEXT, que foram estudos que corroboraram isso, de que quando você faz a supressão ovariana nessas pacientes, elas têm um melhor prognóstico.
apesar, né, a despeito dos inúmeros efeitos colaterais que elas podem ter com a medicação e com a supressão ovariana por si. Obrigada. Questões que a gente tem que levar em consideração, que eu acho muito importante no tratamento dessas pacientes, que são as questões psicossociais, né? São pacientes que têm maiores taxas de estresse e depressão por conta do tratamento. Elas têm maiores quedas na qualidade de vida, têm maiores taxas de disfunção sexual por tudo que o tratamento traz, né? A cirurgia, a distorção da imagem, a quimioterapia, a hormonioterapia, o medo de uma futura gestação. Então, as pacientes que passam muito novas pelo tratamento de câncer de mama têm medo de engravidar e como vai ser essa gestação. E o que a gente vê é que elas têm maiores dificuldades de retorno de suas atividades. Elas têm medo de retornar às suas atividades cotidianas, medo de voltar ao trabalho, que é perfeitamente normal, né? E a gente consegue entender porque são mulheres muito jovens enfrentando uma doença complicada. E de considerações que eu queria deixar aqui de mensagem é que ainda faltam estudos para essas pacientes. Então, como eu falei, a maioria dos estudos que a gente tem, a taxa de pacientes nessa faixa etária é muito pequena, né? Eu acho que faltam estudos, principalmente no Brasil, porque, como a gente viu num dos primeiros slides que eu mostrei, a gente tem cerca de 12% de pacientes com menos de 40 anos aqui no Brasil acometidas por câncer de mama. Então, é uma população que tem que ser estudada, porque a gente tem que achar a melhor forma de tratar essas pacientes. Essencial que tenha equipe multidisciplinar, essas pacientes precisam de acompanhamento fisioterápico, psicológico, principalmente nutricional. Então, eu sempre tento fazer isso com as minhas pacientes, que elas sejam acompanhadas, porque a gente vê que isso faz muita diferença no tratamento e no segmento dela. E hoje em dia, tem como a gente fazer esse bom acolhimento, fazer um tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. É isso. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Se a mãe teve um câncer de mama, ela não deveria fazer um DNA para as próximas gerações dela? Um caso apenas na família, a gente não está indicado ainda o teste, né? Agora, se a mãe teve o câncer de mama com menos de 40 anos de idade, então vamos supor, se você tem a mãe que teve câncer de mama aos 70 anos, aos 60 anos, isso não nos faz pensar num câncer de mama hereditário. Mas, se é uma mãe que teve um câncer com menos de 40 anos, menos de 50 anos, levanta a nossa luzinha, assim, de pensar num câncer de mama hereditário e solicitar o perfil genético, sim, da família. Depende da idade que acontece o caso na família. É isso que a gente fica mais atento ou menos atento em relação à história familiar. Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Por favor, a mulher com 30 anos, triplo negativo, ela pode engravidar, tem algum risco ou depois que ela passou pela quimioterapia não é mais possível? Ela pode engravidar. Ela pode engravidar. Ela pode fazer todo o tratamento, por isso que eu falei da supressão do ovário. A gente, quando está fazendo a quimioterapia, coloca o ovário meio para dormir, ficar ali quietinho para receber a quimioterapia, e depois ela consegue engravidar. Óbvio que tem que analisar caso a caso, né? Porque às vezes a quimioterapia pode diminuir a fertilidade e não ser possível. São pacientes que às vezes a gente encaminha antes de começar o tratamento para fazer congelação de óvulos. Então, assim que faz o diagnóstico, já orienta isso para que elas depois consigam engravidar, mas é uma possibilidade totalmente
que a gente vê hoje em dia, né? Muitas pacientes engravidam depois do câncer de mama e são gestações que vão bem, que não têm maiores problemas. No SUS, existe todo esse cuidado? Existe, existe. É mais difícil, mas existe. Existem os locais que fazem congelamento de óvulos pelo SUS e que dão esse suporte às pacientes. Isso é feito, sim, pelo SUS também. Obrigada. Eu tive o câncer com mais de 70 anos. A minha família nunca teve ninguém que tivesse. A sua família o quê? A minha família nunca teve, entendeu? Eu sou a primeira. É porque a maioria, quando a gente fala de câncer de mama, né, quando a gente dá o diagnóstico, as pacientes sempre falam, ai, doutora, mas eu não tenho caso na família. É. E é a maior realidade nossa, né? É. A gente tem só 5 a 10% dos casos de câncer de mama de origem familiar. A maior parte é como aconteceu na senhora, não tem ninguém na família e Sim. acontece com uma pessoa. Então, aí eu pergunto, eu preciso ficar muito preocupada com as minhas filhas ou menos preocupada? Menos preocupada. É menos provável que sejam, óbvio, né? As filhas da senhora têm que fazer os exames, tudo certo, mas é menos provável que seja um câncer de mama por alteração genética e que seja uma coisa que propague pela família da senhora. Só um agradecimento. Quem me tratou foi o doutor Fernando. Oi? Quem me tratou foi o doutor Fernando. É Foi? bom que Deus ele me curou. Ele é top, é o máximo. Ele é top, viu? é isso. Obrigada, hein? Mais alguém? Muito obrigado, doutora. Além de competente, muito simpática, uma pessoa maravilhosa. Espero que você venha sempre aqui, apesar de que foi a primeira vez, mas que venha sempre, porque você deixou muitos fãs aqui.